Estamos aqui hoje com o professor de Educação Física, profissional da Educação Física, Thiago Marzola. Fala galera, boa noite. Pessoal entrando aí. Como tá o áudio aí, pessoal? Tá legal? Dá pra ouvir? Dá pra Ok, fixar o pessoal tema? tá entrando. Peraí. Tá, mas Marzola, qual que é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre exercício, né? Essa volta aí do ano, exercício, emagrecimento. Se o pessoal tiver dúvida aí sobre como começar a fazer exercício nesse ano de 2019, vai mandando as perguntas aí pra gente já começar a responder. É isso aí, pessoal. Convidado de peso aqui, hein? Thiago, me fala um pouquinho pro pessoal aí como que é o seu trabalho, o que você faz, enfim. Bom, eu sou profissional de educação física já há algum tempo. Hoje nós atuamos numa empresa que trabalha para a área de desenvolvimento na área de educação física. Então eu atuo basicamente com formação de profissional de educação física, com inovação na área de treinamento e fitness, inteligência em lançamento de produtos. E nós temos aqui na Clínica Colucci um centro de treinamento especializado para populações especiais, que envolve aí, doenças cardiovasculares, metabólicas, osteomioarticulares, aqui dentro da clínica, e também a questão então atendimento à população aí, geral, no público em geral. Então, basicamente, eu atuo nessas duas frentes, a capacitação de profissional de educação física e também com a criação de centros de treinamentos para atender a população. Sim. E assim, o que a gente mais vê aí, tanto nas lives, o pessoal da clínica já está entrando aí, já estamos online aqui. Legal. Ó, nós estamos ao vivo aqui no meu Insta, no Insta da New Nutrition. Qual que é esse Insta aqui? Aqui é o Facebook da clínica. Facebook da clínica e no Instagram da clínica. Estamos em todas as redes sociais aqui. E assim, Marzola, o que eu percebo tanto nas lives que a gente produz aqui, como no dia a dia mesmo, atendendo, né, o público, é da crescente da obesidade, né, do sobrepeso, da obesidade. Sim. E vocês têm um trabalho muito legal, né, com essa questão da obesidade. Sim. E como que a educação física atual está lidando com isso, com as novas evidências que estão surgindo? Legal. Como que a Bradon lida com isso? A Bradon que está aqui na Clínica Colucci dando o apoio aí para a educação física agora da Clínica Colucci. Como que você e a Bradon enxerga isso? Enxerga isso? Você tocou num ponto muito interessante. Hoje, talvez, sem medo de errar, a obesidade seja a grande mãe, né, de todas as doenças associadas aí, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, tem sempre a obesidade aí, né, em sua maioria, por trás dessas doenças todas, né? E a grande epidemia de obesidade que vem assolando o mundo também chega no Brasil e é preocupante os dados que a gente vem estudando aí nos últimos anos. Qual que é a porcentagem? A prevalência. Nos últimos anos, nós estamos falando de mais de 50%, mais da metade da população brasileira hoje com diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Né? São números alarmantes, né? Que vem crescendo a cada ano, a cada década se renova esses dados. E é algo que a gente tem que ficar preocupado. E a gente, na educação física hoje, a abordagem em relação à obesidade, ela deixou de ser uma abordagem puramente, vamos chamar, estética ou superficial. Né? A gente já encara a obesidade já há algum tempo como uma doença, né? Uma doença que desencadeia outras doenças, como eu falei. Então ela tem que ser tratada como tal. Não é só uma questão de come menos, gasta mais, que tudo está resolvido. Né? É uma doença multicasual, complexa, de diversos universos, tanto psicológico, quanto endócrino, quanto metabólico, e tem que ser tratada assim. Então a educação física, reconhecendo isso, ela passa então a ter uma nova abordagem em relação à obesidade. E, consequentemente, o profissional de educação física também. Ele não vai poder mais tratar e se quiser receber o paciente obeso, nós não estamos falando mais
gordinho, aquele lá que se acha que está gordinho, sobrepesado, que quer perder 2 ou 3 quilos, né? Nós estamos falando de um paciente que vem aí bastante complexo, bastante associado e que exige do profissional uma gama de conhecimento maior do que ele vinha tendo. Uhum. Com certeza. Tem pergunta aí, Matheus? Tem, mas ainda não é sobre emagrecimento. Vamos lá. Surgiu uma pergunta da Claudiana Ribeiro. A diferença entre tomar café com tapioca ou café com farinha de tapioca? Essa é pra você, vai lá. E se isso vai fazer alguma diferença para emagrecer? Quem fez a pergunta? Claudiana Ribeiro. Não vai fazer diferença. O que o Marzola falou, obesidade, enfim, a perda de peso aí, ela tem uma complexidade tão grande, né? Que não é um alimento que vai fazer você engordar, emagrecer, enfim. Até estive agora com um paciente que a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão, né, de que ele não estava conseguindo perder peso, até o ponto que ele começou a deixar de fazer uma coisa que ele fazia antes com um certo alimento e trocou esse alimento por outro, né? No caso desse paciente era o arroz, né? Ele trocou o arroz branco pelo integral. Certo. E ele meio que, para ele tinha começado esse emagrecimento por conta dessa troca, né? Sendo que caloricamente, em termos de nutrientes, enfim, não é muito diferente, né? Porque a gente não tem que pensar em um alimento, a gente tem que pensar em uma alimentação ali, né? Qual que é a média mensal que esse paciente está comendo de fibra, de carboidrato, de proteína, etc. E aí quando eu falei isso para ele, eu falei, não, mas não é por causa do arroz, olha, você tá brincando, sério. Mas é interessante você tocar nesse ponto e a gente vê essas dúvidas, né? Porque a obesidade, o sobrepeso e emagrecer é tão complexo, né? Que envolve tantos casos como a gente tem falado aqui, que é importante a gente também associar isso com o exercício. Muita gente acha que é um determinado exercício ou um determinado período que ele fez um determinado protocolo de exercício que o levou a emagrecer, né? E para nós, a gente tem um conceito, aí, um marco ideológico muito grande de que emagrecer ou enfim, perder peso está associado com ganho de aptidão física, né? Que a aptidão física traduzindo, ter condicionamento físico, né? Ter condição para, e não somente a um exercício, né? Então, aquela velha pergunta que todo mundo faz para nós, qual exercício emagrece, né? Que tipo de treino emagrece? Esse treino, ele não existe, um treino que emagrece ou um exercício que emagrece, né? O que existe é todo um conjunto, que nós chamamos de um programa de treino sistematizado, que no final vai gerar o que a gente entende como emagrecimento pleno, né? que é o resultado. E para isso tem que obrigatoriamente seguir uma linha de melhora da aptidão física, que para nós é o aumento da força muscular, né? Daí pode ser traduzido também aumento da massa muscular, do tecido muscular, mas principalmente da força, da capacidade física, força muscular, da aptidão cardiovascular, né? Melhora do condicionamento físico e do sistema cardiovascular como um todo. E também, para nós entendemos que a melhora das habilidades motoras e do repertório motor que ele vai ter, da maneira com que ele explora mais esse ambiente e o quanto que ele tem de repertório para poder explorar esse ambiente. Então, se você está aí querendo perder peso, querendo começar um programa de exercício físico, a busca tem que ser essa, atacar essas 3 frentes, melhorar a sua força, melhorar a sua aptidão cardiovascular e melhorar o seu repertório motor para que você tenha a capacidade de explorar mais esse ambiente no seu cotidiano, né? Numa atividade física espontânea que você faz, ou um esporte de lazer que você gosta de fazer no seu final de semana. E aí a gente começa então a já pensar o seguinte, que muita gente acha que o emagrecimento ou o treino dela, os resultados aparecem naqueles 2 dias por semana que ela vem na academia, meia hora, 2, 3 vezes na semana. Não, ele não está aqui. O emagrecimento, a melhora, o resultado, ele está no todo. Nós temos que treinar aqui para que esse exercício se incorpore e ele leve isso para o resto da vida. Eu acho que vai muito de encontro ao alimento também, né? Não é aquele alimento, não é aquela substituição que você fez que tem a repercussão, mas sim o plano como um todo, né? Eu vejo a questão da educação física muito ligada à nutrição, porque eu vejo como uma escadinha, né? É
É uma escadinha. Você pega uma pessoa que está procurando um nutricionista pela primeira vez, ela começa a mudar alguns hábitos ali de compras no supermercado, por exemplo, ela começa a mudar um pouco a cabeça das pessoas que moram ali junto com ela, né? Às vezes por exemplo, vem a mãe aqui, aí ela começa a mudar a cabeça do pai, começa a mudar um pouco a cabeça dos filhos, então várias coisas começam a se modificar. Isso. E geralmente eu pelo menos falo bastante isso na consulta, que enquanto algumas pessoas que vivem ao seu redor também não modificam, né, os hábitos, a gente não consegue levar muito adiante. Então, às vezes, se a gente mora numa casa e que você mora lá com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seu primo, sei lá com quem, e se eles não mudam absolutamente nada os seus hábitos, vai ser muito difícil de você vai ser conseguir. muito difícil. Você pode até conseguir. Eu tenho casos de pacientes que perdem horrores de peso e, enfim, mudam bastante a qualidade de vida, mas é muito difícil esse paciente levar isso a longo prazo, né? Então ele às vezes perde peso ali naqueles um mês, 2 meses, mas depois não consegue manter. Não. Acho que você tocou num ponto crucial para nós. Constância, né? Eu acho que a constância, a regularidade ali é fundamental. Acho que tanto na nutrição quanto na prática de exercício físico. Regularidade acho que é a palavra-chave para a gente definir qual o resultado nós vamos ter. E outro ponto importante aí da sua fala, do meu modo de ver, é esse componente afetivo, né? A gente sabe que aqueles pacientes que têm mais aderência, aqueles alunos que têm mais aderência, que têm mais sucesso no programa de atividade física, e acredito eu que também na nutrição, são aqueles pacientes que de alguma maneira conseguiram colocar, encontrar ali na dieta, né, e no exercício físico, algum componente afetivo. Algum componente que fez ele despertar aquele vínculo, seja aí um esporte que ele fazia, que ele não estava praticando, que agora começou a praticar, um alimento que ele encaixou legal naquele momento do dia dele, que fez ele conseguir adequar mais a dieta, uma substituição, né, que ele conseguiu fazer que antes ele não fazia, enfim, nada muito radical, né? O que a gente mais observa hoje são maneiras radicais de enxergar o exercício físico a curto prazo, com um grande resultado, que do dia para a noite vai gerar milagre. A gente sabe que isso não existe. Imagino que na nutrição também não tenha esse alimento ou aquela estratégia nutricional que do dia para a noite vai resolver a vida dele. Né? Antigamente a gente chamava de regime, né? Os nutricionistas lá de 20, 30 anos atrás, as pessoas carregam ainda, né, essa cultura de que eu vou no nutricionista, então assim, já é uma coisa ruim, né? Eu vou lá, ele vai me privar de uma série de coisas. Vou me privar, ele vai me passar uma dieta de baixíssima caloria, não vou também na academia, porque a academia vai ser um treino de 1 hora, 1h30, eu não tenho todo esse tempo para treinar. E o que eu mais recebo aqui no consultório de pessoas sedentárias, né, que já praticaram, mas hoje não praticam mais, é a mesma fala sempre, de que, Renato, eu não treino porque eu não tenho tempo, né? E hoje a educação física já está mostrando coisas muito diferentes. Exato, é verdade, esse ponto é um ponto importante. Justamente por essa mudança de paradigma que a gente teve que introduzir na área e muito também, Renato, pelo insucesso que a gente obteve com as estratégias anteriores de proposta de treino, né? Eu digo insucesso por quê? Porque se você pegar os dados de sedentarismo hoje no Brasil, eles são tão alarmantes quanto os de obesidade. Na verdade, eles meio que caminham juntos aí, né? Sedentário, obviamente, tem mais propensão a desenvolver obesidade. Então, hoje você pega um país do tamanho do Brasil, que é o segundo maior mercado de academias, em números de academias do Brasil, e ao mesmo tempo é um dos países mais sedentários do mundo. Né? É um paradoxo, até é difícil de explicar como que eu abro tanta academia e ao mesmo tempo eu tenho tanta população sedentária, mas a gente viu que as estratégias que foram feitas e foram lançadas para a captação de um público não deram certo. Então elas precisavam ser repensadas. E uma delas é o tempo de permanência desse aluno, desse indivíduo na academia.
Quando você fala para um aluno, para alguém que quer começar exercício físico, olha, você vai ter que disponibilizar aí 1 hora e meia, 2 horas do seu dia, dentro de um ambiente que você não gosta, né? Com uma série de estímulos que você tem ali, que não vão de encontro àquilo que você gosta de fazer, ó, você está pedindo para ele abandonar rapidamente ali o exercício físico, exatamente. E aí então a gente teve que vir quando eu falo educação física, teve que vir com propostas novas, né? E aí a evidência científica começou a colaborar bastante com isso, mostrando que não é o volume que determina grande parte dos resultados, em sim a intensidade, né? E começou a surgir treinos mais curtos, com maior aderência, com mais facilidade, e o tempo hoje com certeza deixou de ser um fator aí de desculpa para ingresso e permanência de alunos na atividade física. Sim. O que você vê hoje, assim, Marzola, se pegar a população que visa emagrecimento, não só o obeso, né, mas aquela população que tem um sobrepeso, tem lá um percentual de gordura que está um pouquinho fora lá da faixa de normalidade, vocês têm assim um tempo padrão que, se fosse para a gente falar, ó, começa 2 a 3 vezes na semana, X tempo por dia? Como tem alguma coisa? Vou falar do que a gente tem de resultado, que a gente tem observado do nosso programa. Para aquele sedentário assim, sedentário convicto, vamos chamar assim, aquele que não faz atividade, o Matheus tá rindo ali, porque acho que ele tava nessa faixa aí antes de entrar aqui com a gente. Matheus. Ano passado você tava bem, cara. Mas agora eu voltei. Isso aí. Eu voltei pra frente. Aquele sedentário convicto aí, que não faz exercício há um bom tempo, né? Ele tem ali de 2 a 3 vezes na semana, tá? Em torno de meia hora a 40 minutos. Vamos colocar então 120 minutos de atividade física semanal. Sim. Tá? É um número que a gente pode estabelecer para isso. 2 horas. Ao longo da semana, né? Ao longo da semana, 2 horas por nós vamos semana. ao longo da semana. E aí, de novo, voltar àquela questão. O que a gente tenta colocar ele vem, ele treina, só que ele leva com ele o programa de atividade física ao longo da semana. Tá? A atividade física, o exercício, o treino dele não termina, não morre aqui na meia hora, 40 minutos que ele fica aqui. Por isso que ele precisa ganhar condicionamento, aptidão para poder explorar o repertório motor que ele tem aí ao longo da vida. Para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você também, assim como na nutrição, por isso que eu vejo esse casamento muito parecido ali, é saber fazer escolhas inteligentes, né? Eu acho que na nutrição tem muito isso, saber fazer escolhas inteligentes de como eu vou poder explorar o meu repertório motor. E aí a gente tem vários exemplos, trocar a escada, trocar o elevador pela escada, tem gente que é absurdo, morar no 10º andar, eu vou de elevador. Se você tiver apto, tiver vínculo para isso, você começa a trocar e começa a usar essas atividades do dia a dia como fator de condicionamento. Sim. Essa é a ideia, essa é a proposta que a gente tem. É mais ou menos assim, ó, eu não posso considerar o meu treino, a minha relação com a atividade física, ela não pode ser estabelecida naquela terça e quinta das 6 às 6h30 que eu vou lá na academia, entendeu? Isso tem que se estender e tem que incorporar na vida do aluno. E a parte sedentária, assim, do dia de uma pessoa é muito grande, né, cara? Se você for parar para pensar, você fica meia hora na academia, as outras 23 horas e meia inativo. Inativo total, né, meu? Você não tem condição de esperar nada, né? Querendo ou não, você subir até o 10º andar é uma atividade talvez a mais intensa que você está fazendo no teu dia. Aí você coloca isso 1 vez, 2 vezes, 2 por dia que você vai e volta da sua casa, você coloca isso no mês, você viu a quantidade de caloria que você despende com o nível de atividade física. Pode ser que talvez isso, logicamente, não gere um emagrecimento. Agora, isso gera já um certo vínculo. Isso. Você começa e a fazer componente adicional ali ao treino, né? Um componente adicional. Você começa a fazer movimentos ali que você não fazia, você começa a ter dor na tua perna só de subir até o 10º. Eu dei esse exemplo, mas a gente pode estender, por exemplo, para um nível de lazer. Alguém que tem um lazer antes, um lazer mais sedentário, agora ele passa a ter um lazer mais motor, ele vai para o parque, que ele vai começar a jogar bola com o filho que ele não jogava, ele vai praticar aquele esporte que ele deixou de fazer lá na adolescência, quando ele fez na faculdade, ou
no ensino médio, ele vai começar a ter isso. É isso que nós precisamos resgatar, é isso que nós precisamos incorporar novamente dentro da sociedade, né? Por uma série de questões aí, até de políticas públicas, houve um marco que a sociedade deixou de praticar exercício. A gente está vendo o quanto isso vai dificultar daqui a um tempo, principalmente porque nós estamos nos tornando cada vez mais idosos. No Brasil tem se tornado aí, dados recentes, mostrando que o país é um país de idoso daqui a um tempo. Então não é só a reforma da Previdência que precisa mudar, é também o nível de atividade física que a gente... Acho que é uma pergunta da Lívia. Como é que faz para perder a barriga? Vixe, Lívia, hein? Aí eu acho que é uma pergunta para os dois. Eu acho que você tem duas opções, Lívia. Ou eu tenho o método correto e o método errado. Não que seja errado, né? Mas é um método que muita gente vai, né? Que vai lá pro médico e simplesmente faz uma lipo, né? Agora, tem um método mais correto, eu diria, que é primeiro de tudo você ter um personal, ter um professor de educação física ao seu lado, te auxiliando ali na montagem dos treinos, no acompanhamento, e um nutricionista, porque eu não vejo o emagrecimento sem esses dois profissionais. Para mim, eu acho que a pessoa que não tem um dos dois ao seu lado, praticamente, eu diria que é impossível o emagrecimento acontecer. Mas eu acho interessante, se pudesse pegar um gancho na pergunta aí da Lívia, porque muita gente acho que deve ter essa dúvida, né? Eu quero emagrecer, eu quero perder barriga, vamos chamar assim. Faço abdominal? Por onde eu começo? Acho que essa é uma dúvida que vale a gente tratar. Eu diria assim, o primeiro passo de tudo é você ter ciência da sua condição clínica e funcional. O que é ter ciência da sua condição clínica e funcional? Primeiro, você precisa de uma avaliação clínica, você precisa passar por um médico. É ele que vai te dizer se você está apto ou não a começar um programa de atividade física, fazer um teste de esforço, analisar seu exame laboratorial, ver os seus parâmetros clínicos. Principalmente, talvez, um cardiologista. Um cardiologista, procurar ali um médico que vai te atestar que você tem condição de iniciar um programa de atividade física. Isso é uma avaliação clínica. E depois uma avaliação funcional. Uma avaliação funcional aí cai para nós profissionais de educação física. Tá bom, uma vez liberada pelo médico, vamos ver qual é a função de alguns sistemas, né? Sistema neuromuscular, sistema cardiovascular, a quantas anda aquele sistema. E a partir daí começar a introduzir um programa de exercício físico. Tá? Então, quem está em casa e tem essa dúvida, acho que vale começar por aí. Procura um médico, depois que o médico liberou, atestou ele, procura a gente. Começa a entrar com profissionais que têm orientação, que tem um programa sistemático, que aí você vai conseguir ter mais sucesso e vai conseguir ter mais aderência. E é aquela coisa, né? Não espera para começar a partir do momento que você vê o seu colesterol alto, seu triglicerídeo alto, a tua insulina alta, a tua hemoglobina glicosilada alta, enfim. Não espera danar para procurar, não. Procura já, procura você que tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, ainda não é hipertenso, ainda não é diabético e que pode se tornar né? Porque hoje os níveis dessas comorbidades são absurdos, né? Então, você que está assistindo aí a live, você tem muita chance, né, de se ficar sedentário se tornar um hipertenso futuramente. E ao invés de ter uma qualidade de vida até 90, 100 anos, né, porque o Brasil daqui 30, 40 anos vai estar chegando lá, então nós somos aqueles que vamos viver até os 90, 100 anos. Como nós vamos chegar lá, né? Exato, você pode ter um AVC no meio do caminho, você pode, né, sofrer algum outro tipo de doença, então nós não estamos falando para você que busca somente estética. Claro que a gente entende que a estética tem a sua importância, agora a gente não pode ver a nutrição e a educação física como sendo coisas ali que buscam estética, né? Sim. A estética é um brinde que você ganha. Né? E aí a gente cai também agora no público sazonal, né? Antes era o projeto verão, agora vem o projeto carnaval, daqui a pouco vem o projeto e assim vai. Das contas, e aí a gente começa a cometer o erro de praticar exercício físico, ou começar um plano alimentar, né? Ou uma mudança de hábito alimentar sazonalmente, né?
coloca na data, coloca no externo, algo que é totalmente interno, né? A mudança interna. Então, a gente precisa melhorar esse hábito, introduzir a ideia de que não é o externo, não é uma data, não é um motivo, um projeto casamento, um projeto verão, um projeto carnaval, que vai fazer você ter mais aderência e conseguir engrenar ali a chave do exercício físico ou do plano alimentar. E sim, uma mudança interna. Por isso que é tão difícil hoje a gente conseguir uma aderência maior, um vínculo maior. Por quê? Porque se não houver mudança de hábito e de consciência, é muito difícil ele perdurar. E assim, a gente só está pedindo para as pessoas tentarem fazer com que 70% a 80% dos dias sejam mais corretos com relação, né, à educação física e à nutrição. Ou seja, você que está aí, começou uma dieta, começou a mudar os hábitos, quando você vem até um nutricionista, o nutricionista faz aquela prescrição, a gente não está pedindo para você fazer 100% daquilo, porque ninguém faz 100%. Ninguém treina 7 dias na semana, ninguém treina 365 dias. Nem há necessidade disso. E nem há necessidade, assim como a dieta. Então, se você, ao invés de se programar e de pensar que eu preciso fazer todo dia, aí você sai um dia fora, você fala, putz, tá vendo, não consigo. Então... isso é até um fator de punição, né? De autopunição, né? Não estou conseguindo, não fui hoje na academia, então não vai dar certo. Isso é importante também, né, tocar nesse ponto, porque nós construímos, acho que talvez isso na cabeça da sociedade. Lá atrás a gente construiu essa ideia de que, se você não foi hoje, a gente vem constantemente, inclusive, reforçando isso, né? Se autopunindo, não foi hoje, então você não vai conseguir, guerreiro, o seu objetivo. Eu acho que a gente tem que desvincular essa ideia, acho importante falar isso, porque é importante saber que, por isso eu falo muito da importância de um programa, de ter a real noção de onde eu estou, para onde eu vou, quanto eu preciso para chegar naquelas metas, e a partir do momento que chegou naquelas metas, o que eu faço para mantê-las, né? O que eu faço para mantê-las. E aí você vai ver que não necessariamente aquele esforço punitivo, aquele esforço que você descomunal, que você achava que você tinha que fazer, era o que realmente dava você começa a ver que sem fazer tanto esforço assim, né? Sim, uma coisa natural que você consegue fazer ali no seu dia a dia, nutrição e atividade física, sem fazer você perder horário de trabalho, sem fazer você abandonar um relacionamento, sem fazer você ir comprar coisa cara numa lojinha de produto natural. Totalmente possível de encaixar na sua vida. Eu acho que aí, Renato, esse desafio é do profissional. Eu acho que a gente não pode se eximir disso, entendeu? Esse desafio é do profissional, porque o aluno ou o paciente, ele vem com uma certa expectativa, mas ele vem com uma certa expectativa ou que você conduz ele para um determinado ponto, ou que você reitera aquela expectativa dele, entendeu? Então, às vezes a gente vê muito isso em colegas, né? De, mas o meu paciente é resistente, meu aluno é resistente àquela determinada proposta. Eu vejo assim, somos nós que determinamos qual é o caminho que as coisas vão tomar, né? Obviamente que com didática, com jogo de cintura ali, mas somos nós quem determinamos qual a linha a ser seguida. Total. E qual das expectativas que aquele aluno, paciente está chegando para a gente, nós somos capazes de corresponder, quais são totalmente fora do que a gente é capaz, é chegar alguém para você e falar, eu quero perder 20 quilos em 2 semanas, você fala, isso aí eu não consigo te ajudar. Da mesma forma que eu quero correr uma maratona daqui um mês e eu estar descondicionado, é impossível chegar nisso. Então, quais são as expectativas que a gente consegue corresponder, quais não são, e deixar claro qual é a nossa linha. Então, eu acho muito isso é nosso, é do profissional, mostrar para a sociedade que não é isso que foi construído, entendeu? Eu penso muito nisso. E eu acho que vai muito também do profissional explicar, né? Eu acho que falta aquela dedicação, né, ao paciente. Não, você está fazendo
essa planejamento alimentar, ou você está fazendo esse treino aqui, por isso. E aí a pessoa, quando ela sai aqui da consulta, ela fala, putz, ninguém me explicou isso aqui, ninguém me falou isso aqui, né? Então, acho que a partir do momento que a pessoa também entende, né, ela começa realmente a seguir aquilo. A clareza, né? A clareza é muito importante para Denis. Tem algumas perguntas aí para a gente. Tem mais uma pergunta aqui, da Carreira. Quem tem hernia de disco assintomática pode fazer qualquer modalidade de exercício? Tá aqui o melhor cara para te responder. Olha, primeiro, tem muitas coisas que tem que avaliar aí, onde é essa hérnia, para que lado ela tá, que protusão que ela tem, enfim, tem que se avaliar muitas coisas ali para afirmar um diagnóstico. Sim, é possível fazer qualquer coisa ou não é possível fazer qualquer coisa. Mas de uma maneira geral, trabalhar alguns músculos que estão aí em desequilíbrio, tem que avaliar para ver... Mais uma questão para o fisioterapeuta, talvez, né, Thiago? Primeiramente, sim, né? Avaliar qual é isso, e aí se está sintomático e liberando ele para fazer exercício, pode continuar com a gente. Mas vai num profissional que entenda, né? Sim. Disso aí, porque senão a chance de... Qualquer diagnóstico, né? Pegando o exemplo da hérnia, mas qualquer diagnóstico confirmado de qualquer tipo de doença, é necessário um profissional capacitado que consiga te orientar para que você possa fazer com segurança a sua nível de atividade física. E... O pessoal da New Nutrition aí tá mandando pergunta. Não. É mais o teu mesmo. O que devemos usar para refogar legumes? Tá. Para refogar legumes? Arroz, feijão, óleo, azeite, manteiga, banha. Tá. Bom, é o seguinte, qualquer óleo é comestível, tá? Então você pode utilizar óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, enfim, você pode usar azeite, pode usar banha de porco, pode usar óleo de coco, enfim, não vejo problema nenhum. Qual que é o grande problema de todas essas gorduras, vamos falar assim, animais e vegetais? É a quantidade que você vai usar. Então você não precisa usar mais do que 5 a 10 gramas para fazer esse refogado para sua família, entendeu? Até eu acho que para uma pessoa isso se torna muito. Então, vai fazer só para você, por exemplo, vamos colocar um exemplo aí, uma couve refogada. Você não precisa mais do que um pinguinho ali, né, 2, 3 pinguinhos de azeite para fazer isso, somente para você. Então, o que vai valer mais é a quantidade. Só lembrando, né, 10 ml, que é uma colher de sopa cheia de azeite, por exemplo, você tem ali 100 calorias, né? Então, é lógico que a gente não olha só para caloria, mas esse é um dado importante. Então, às vezes você usa ali uma colher de azeite para salada, uma colher de azeite para fazer a sua couve refogada, uma colher de azeite à noite, e assim vai, sem falar hoje em dia dessas pastas de amendoim, que é puramente gordura. E aí o que acontece? Você acaba usando ali ao longo do seu dia 50, 60 gramas de gordura, que você poderia ter usado 20. Né? Então o que mais vale não é a banha de porco, essa discussão besta que existe na nutrição, isso é melhor que isso. Não existe um melhor que o outro. Então, que determina. É a quantidade que determina e é também a variação, você pode variar. Essa semana, esse mês, esse bimestre eu comprei óleo de soja, tá bom, no próximo eu vou comprar canola, no próximo eu vou usar óleo de coco, no próximo... Porque aí você vai tendo ali variação de paladar, enfim. Interessante. Tá, aí. Caiu aí. Caiu aqui, mas por um bom motivo. Só lembrando aqui a live pro pessoal da New Nutrition, tá sendo uma live relâmpago, a gente não avisou ninguém que ia ter live. Pessoal, então vai ficar disponível aí 24 horas para vocês assistirem. Pronto, agora sim. Faz uma saideira aí, Matheus. Vamos para uma polêmica aqui. Os sucos detox e chás resolvem? Eu vou falar pro Thiago responder isso. O que é a visão do Thiago sobre isso aí? Depois eu falo. Essa aí não. A minha visão... O que você acha? Eu não acho nada, cara. Suco Só detox, fala assim, o que você acha? Suco detox e chás. O que você acha? A opinião do professor de educação física, vamos ver. Eu acho que não, né? O que você acha?
A minha opinião é que também não. Não vejo assim, pode usar sem problema nenhum. Eu não sou contra nenhum alimento, nenhum mesmo. Então é um suco maravilhoso. Só isso. Mas acho que a ideia ali era para emagrecer, resolve para emagrecer, né? Acho que a pergunta é nesse sentido. É um suco muito bom para a saúde, cheio de fibra, cheio de flavonoide, cheio de antioxidantes, cheio de vitaminas, minerais. Você pode tomar todo dia esse suco, além do que ele geralmente é um suco de baixíssima caloria, gera saciedade pra caramba. Então assim, se a pessoa tem saco para fazer todo dia de manhã um suco desse, manda ver, pode fazer todo dia sem problema nenhum, se quiser me traz também, que eu tomo. Agora, nada relacionado a emagrecimento. Emagrecimento é uma coisa que vai muito além de um suquinho, né? Então, tem mais perguntas aqui, mas eu acho que são um pouco mais complexas depois. Quer mais uma? Vai mais uma aí. Qual a quantidade de macros por quilo ideal para quem quer hipertrofiar? Tem diferença nesses valores para homens e mulheres? Tem, assim, tem bastante coisa pra gente pensar, né? Então, às vezes a pessoa tá ali, já tem um vínculo, né, com exercício grande, é uma pessoa que já treina lá sua musculação, já tem seu programa de treino, já gosta do que está fazendo, e aí eu acho que o nutricionista entra para fazer ali uma avaliação, ver se realmente essa pessoa a gente pode jogar o foco só para ganho de massa ou não, se a gente precisa também trabalhar um pouco da perda de gordura, ou se precisa também trabalhar um pouco da questão da reeducação alimentar, da qualidade alimentar. Então, a quantidade de macros vai variar dependendo de tudo isso. Às vezes você pegar uma pessoa que está um pouquinho acima do peso e que está lá fazendo o seu treino totalmente focado. 160 gramas aí de proteína por quilo corporal do dia, né? Uhum. Se ela bater essa meta com a dieta, com comida, ele precisa de suplemento? Não vejo necessidade. Você tem necessidade de entrar ali com... Não, porque o negócio é bater proteínas, né? E de preferência que 60% a 80% desse valor total de proteínas seja de alto valor biológico. A gente consegue bater isso com comida, com carne, com ovo, serão refeições grandes, serão carnes ali de 150 a 200 gramas. Então talvez pela facilidade de obter uma proteína de alto valor biológico, justifica talvez a substituição ali, entendi. Talvez, às vezes uma pessoa que não consegue ter grandes refeições, às vezes a pessoa está ali no trabalho, né? Está no trabalho, ou então às vezes você pega uma pessoa que a gente, vamos supor, pegar uma pessoa magra, uma pessoa que tem um baixo percentual de gordura, homem e tal, e aí a quantidade de carboidrato da dieta às vezes é altinha, né? Você joga lá 4, 5 gramas por quilo de peso, então é uma quantidade de carboidrato boa, então ele já vai ter volume gástrico só de comer carboidrato. Aí de você incluir mais 2 gramas por quilo de peso de proteína, a pessoa não consegue, fica uns pratos monstros, né? Entendi. Almoço, janta, aí tem mais os intermediários. Então a pessoa não tem tempo para preparo, mesmo se ela tiver tempo, ela não consegue comer tudo aquilo que ela precisa. Então, para um indivíduo desses, a gente reduz o volume proteico usando um whey protein. Entendi. Né? Entendi. Agora, para aí quem justifica consegue, então só nesse caso. Entendi. Só nesse caso justifica, porque eu não vejo outro motivo sendo que bateu a quantidade, né? Perfeito. E proteínas talvez seja o nutriente a ser mais, hoje eu vejo a proteína como mais valorizado na hipertrofia, né? E realmente tem que ser, né? Tem uma relação muito grande. Só que, por exemplo, o carboidrato ele causa uma série de mudanças hormonais, de mudanças de perfil de hormônios, enfim. E o que acontece? Modulando ele bem, você vai ter uma insulina controlada, você vai ter ali uma hemoglobina glicada controlada, você vai ter até um colesterol controlado, coisa que a gente nem imaginava, mas a insulina tem uma ação ali no colesterol. Então aquela dieta radical
low carb aí, ou abaixar, tirar de vez o carboidrato, Sim. ela também pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial, porque às vezes uma low carb vai te jogar uma insulina lá para 1, 2. Eu já peguei paciente aqui com insulina extremamente Bastante baixa. baixa. Legal, ótimo, se a quantidade de fibras da dieta estiver ajustada, pô, show de bola. Agora, eu fico pensando num paciente desse que visa aumento de peso, aumento de massa, né? Difícil. Tem insulina 1, 2, eu acho muito difícil. A insulina tem que estar ali, ó, 5, 6, legal, né? Não está nem alta nem baixa, né? Então tem esses fatores. Tem também aquele indivíduo que corta radicalmente, aí tem uma redução de nível de testosterona, tem um aumento brusco de nível de cortisol, porque está faltando carbo. Vira um rolo metabólico que essa pessoa não vai conseguir sair do lugar. Né? E desculpa cortando aqui, só pra gente ir na última pergunta, que já tá batendo tempo aqui de 1 hora de live, Verdade. quase. Qual a opinião dos profissionais sobre o veganismo? Mudando um pouquinho. E aí? Olha, A professora Rosilene mandou pra vocês essa pergunta. Tá. Eu não sou contra veganismo. Eu acredito que tem um viés aí multicultural nessa história, né? Tem alguns que aderem ao veganismo até por questões religiosas, enfim, de vínculo com o animal. Agora, acho que talvez ela queira saber, na minha opinião profissional, em relação à atividade física. Se você equilibrar e conseguir outras fontes de proteína, né, que vão ser perdidas pelo não consumo de carne, eu não vejo problema nenhum de você ser vegano ou vegetariano, enfim, qualquer nível de veganismo aí. Não sou contra. Eu tenho alguns pacientes vegetarianos e veganos, né? E também eu acho que é uma filosofia de vida, né? Filosofia de vida a gente não tem muito o que discutir. Não tem discussão. A pessoa chega aqui no meu consultório e fala, eu sou vegetariano, a minha função não é mudar a cabeça dele. Por que você está fazendo isso? Vamos comer carne, já se viu. Não estou aqui para isso, né? Lógico que a gente, acho que como profissional, a gente tem que discutir ali o que o vegetarianismo e o veganismo pode gerar de alterações a curto prazo, médio e longo prazo, os cuidados que essa pessoa tem que ter, já que ela decidiu uma coisa que provavelmente ela vai levar o resto da vida. Esse é um ponto importante. Acho que todo mundo que toma essa decisão, de alguma maneira essa decisão ela meio que vai amadurecendo. Você vai tirando, substituindo aos poucos, imagino eu, você vai substituindo aos poucos, trocando aquele elemento por outro. E paralelo a isso, acho que tem que ter um estudo, né? Tem que ter um conhecimento daquilo que você está fazendo, né? E a importância, procurar profissionais que orientem você da melhor maneira possível. Com certeza. Não fazer isso do dia para a noite, só porque é moda ou porque... Eu pego aqui em consultório muitos vegetarianos, veganos com vitamina B12 super baixa, com alguns níveis de ferro, ferritina, magnésio também extremamente baixos. Então tem que ter um ajuste. Você tirou um grupo alimentar do seu dia a dia, que é um grupo alimentar muito grande e que te oferta muitos nutrientes, que é a carne. Então já que você não vai utilizar esse grupo, nesse grupo que ficou, que é o grupo ali dos vegetais, dos carboidratos, dos cereais, das oleaginosas, das leguminosas e por aí vai, já que ficou isso, vamos dar um jeito disso aqui, tentar suprir o que você tirou. Vai suprir totalmente, em alguns casos até que sim, na maioria dos casos, às vezes a pessoa não vai conseguir. Então, aí fazer uso de suplemento? Às vezes um suplemento, né? Hoje em dia tem muitos suplementos veganos aí no mercado, a New Nutrition inclusive tem proteínas vegetarianas, veganas, que são excelentes, proteína de arroz, proteína de ervilha, porque muitas vezes o vegetariano vegano também não utiliza whey protein. Então, hoje, proteína de arroz e ervilha misturadas, elas têm um valor biológico muito bom. Então, não tem muita desculpa, né? Essa lógica do veganismo, da retirada de um nutriente importante, essa mesma lógica segue, por exemplo, para quem tem restrição à lactose, segue para quem tem restrição ao glúten, por exemplo, ou quem está apenas deixando de comer glúten, deixando de comer...
assim, lactose por conta disso. eu vejo que são coisas assim diferentes, porque o vegetarianismo ele corta ali, né, um grupamento de comida muito grande, né? Agora, o pessoal do sem glúten, do sem lactose, que vai por modismo, né, nessa onda, tende a logo parar. Você acha que não tem essa... Assim, ele vai fazer 1 mês, 2, porque viu um médico, não sei quem falando, uma reportagem na TV, só que ele tem um vínculo afetivo tão grande com o pão que ele não consegue cortar. Ele vai cortar 1 mês, 2, né? Mas ele passou 30, 40 anos comendo pão, então ele não vai cortar. É um ou outro, né? Agora, a lactose, eu vejo que é uma coisa que tem um lado modismo, né? Tem um lado modismo, realmente. Mas tem um lado que, assim, as pessoas hoje elas estão observando mais, estão sendo mais críticas com elas mesmas, né? Então tem muita gente descobrindo intolerância e que não desconfiava disso. Que era o leite que fazia, que era o leite que gerava, que era o iogurte que gerava, e a pessoa, tô com gases, tô aqui com meu estômago meio dilatado, um certo desconfortozinho, mas passa, né? Ou então toma um remedinho que passa. E aí, com essa moda do vamos tirar leite, a pessoa acabou descobrindo, né, que era realmente intolerante, e os níveis de intolerância à lactose, depois dos 20, 30 anos de idade, eles aumentam, assim, eles praticamente triplicam na população. A população japonesa, por exemplo, 90% é intolerante. Então, acabou que, assim, foi uma moda que veio que alertou muita gente, né? Agora, é uma moda que também não precisa todo mundo entrar. Eu tenho meus 30 anos, eu posso tomar 1 litro de leite por dia, numa boa, entendeu? Se eu começar a cortar leite, eu vou me tornando um pouquinho mais intolerante a cada dia, né? Porque eu paro de produzir lactase e aí realmente eu vou ficar intolerante. Então, assim, faz o teste, é tudo questão de teste. O leite é fácil, né? Queijo não tem lactose. Tá? Beleza. É isso aí? É isso aí. Bom, galera, valeu aí, pessoal, que Obrigado. Assistindo pela clínica, pelo pessoal aqui da New Nutrition. A live vai ficar até amanhã às 8 horas da noite. Obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Agora quero encerrar todas.